Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Mais uma vez eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus por essa oportunidade de preparar mais esse vídeo para você aí que está na iminência, de fazer a prova do concurso da Santa Casa, concurso promovido pela Banca Setup, de novo, ok? Segundo, agradeço a cada um de você aí que está me prestigiando no meu canal, no YouTube, você que me segue no Instagram, meu muito obrigado de coração, você que adquire meus materiais, você que me contrata para fazer correções, recursos, muito obrigado. Eu estou aqui, em primeiro lugar, a Deus, e segundo, agradeço a cada um de vocês aí que vem confiando no meu trabalho e me incentivando cada vez mais a aprimorar para ajudar na sua aprovação. Então, olha só, prova chegando, o que é que o professor Alessandro faz? Prepara vídeo para você. Então aqui, reta final, eu preparei esse vídeo, tá? Que você vai ter um bônus, ok, gente? Então eu vou comentar mais uma vez, tá? A estrutura Coringa, indicar para que você use nesses temas específicos que a Banca Setup vem copiando, já provei em outros vídeos, a Banca Sebrasp. Então é uma estrutura bem avaliada, muito bem utilizada. Enquanto ela estiver dando certo, você pode utilizar, inclusive agora na prova que se aproxima nesse próximo domingo aí, que é iminente. Então olha só, eu vou ler aqui um texto para você, mais ou menos, com base no tema que foi aplicado para técnico de enfermagem no concurso do Hospital Filóiola, que é basicamente nesse padrão que a banca também ela vai cobrar temas específicos para você na prova que se aproxima. Eu também vou deixar aqui um bônus para você, tá? Você aí do nível médio, tá? Anota aí, claro, já faça a revisão de alguns temas, como gerenciamento de projetos, plano de ação, 5W2H, enfim, coisa que você encontra aqui no meu canal no YouTube, ok? Mas eu vou deixar aqui mais um texto pronto, um modelo, que quem sabe, vamos dizer que a banca queira cobrar sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e sua atualização. Então você vai ter aqui um modelo, um texto pronto que eu vou deixar disponibilizado como bônus, tá? Para garantir aí essa sua inscrição no meu canal no YouTube, para você dizer, vale a pena, para você afirmar, vale a pena estar inscrito no canal do professor Alessandro aí, que ele sempre traz aí algo a mais pra gente, certo, gente? Então, preste atenção aqui nesse vídeo até o final, tá? Eu vou ler, vou comentar essa estrutura Coringa, vou indicar para você utilizar novamente, é muito acessível, independente da área para a qual você vai fazer. Vou apresentar alguns temas, eu vou deixar aqui ainda acessível para você, temas que o Sebrasp cobrou, que você precisa treinar, porque basicamente é esse modus operandi que a Banca Setup está cobrando, certo? Deixar aqui esse modelo de texto pronto, baseado nesse tema, nessa temática do nível médio, ok? E, desde já, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e a sua sugestão. Tenho certeza que você encontra aqui conteúdo de qualidade, aula não só de estrutura da redação, mas aula que te dá segurança, condições para você fazer uma excelente prova discursiva, certo? Só reiterando, que alguns me perguntaram e eu explico aqui, o e-book ainda está disponível da Fundação Santa Casa, o e-book que tem outros textos prontos, o e-book que eu estou mandando também com algumas atualizações, certo? E que o preço continua o mesmo, apenas R$20, ok? Então, tenham mais esse ótimo vídeo que eu preparei para você. Então, o slide está aqui, que eu preparei. Quero só reforçar, gente, você que ainda não assistiu a esse vídeo aqui, tá? Peço que você o assista, ok? Muito importante. Foi o vídeo que eu lancei aí, essa estrutura, coloquei, tem textos prontos no e-book, tá, gente? Quero dizer aí que o e-book ainda está disponível, Só reitero aqui, caso você tenha interesse, está aqui o meu contato, tá bom? Entre em contato comigo, continua apenas R$20, tá? Não vai aumentar não, ok, gente? Então, vai te ajudar bastante, tá? Então, você vai ter aqui a estrutura Coringa, como eu falei, que vai lhe ajudar ainda nessa prova, que é iminente, certo? Só reforço, ainda não assistiu esse vídeo? Gente, assista, tem muita coisa boa nele. E também, assim, você que é da área da administração, tem alguns vídeos que eu preparei para o GPrev, para o concurso do GPrev, que eles vão te servir, tá aqui no meu canal, gente. Esses vídeos estão todos aqui, ok? Tá? Eu coloquei aqui Sebrasp, mas não, eu sei, gente, eu não estou trocando a banca não, viu? A Banca Setup, mas só para reforçar que é o padrão que a Banca Setup vem adotando, que até então, era da Banca Sebrasp, que tinha a imitação, que era Quadrix, mas agora o Setup, a Banca Setup vem copiando a confecção de temas do
Sebrasp. Então, já deixo aqui, ó, no segundo slide o bônus, né, que eu falei para vocês. Está aqui um modelo mais ou menos de um texto pronto acerca, né, desse tema, né, dessa temática, atualização da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok, vamos imaginar aí se a banca cobrar um tema relacionado a este conteúdo, então é mais ou menos assim que você vai usar a estrutura Coringa aí para discorrer sobre ele, ok, gente? Então olha só, que esse tema foi aplicado, né, no concurso do Hospital Filho-Loyola. Eu fiz um outro vídeo, eu mostrei a introdução, né, de um dos candidatos, né, que utilizaram a estrutura Coringa, né, que eu sempre recomendo na prova, e aqui eu vou mostrar o texto todo. Então é muito importante, né, eu acredito que você já está adequada mais ou menos naquilo que vai enfrentar, tá? Então você vai pensar na área de técnico de enfermagem, na área de outro assunto relacionado à questão da saúde, né? Cada cargo específico. Imaginar que a banca ela vai fazer esse tipo de coisa aqui, tá, gente? Como eu sempre reitero, tá? Quando ela coloca uma situação hipotética, não necessariamente você vai ter que discorrer como estudo de caso, né? Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que abordar, claro, o tema, né? A questão de acordo com a tipologia que ela solicita, como no caso é um texto dissertativo, embora vez ou outra a banca utiliza que aparece essa expressão de descrição, né, descreve e tal, mas aí nesse sentido para você justamente fazer uma análise técnica do tema, tá? Então, vejamos aqui, ó, eu fiz uma comparação do padrão de resposta da prova discursiva, né, com a frase do tema, né, com o comando aqui que a banca ela apresentou. Então a gente vê que normalmente ela acrescenta muitos elementos aqui, mas eu sempre digo, o que manda é o tema de redação. A banca ela pode, vamos dizer assim, colocar mais ou menos aquilo que o candidato vai ter que discorrer, né? Só que ela não pode colocar elemento novo, nesse caso aí, como se o padrão de resposta valesse mais que o tema da prova de redação. Então está aqui o texto, aqui com as correções que eu fiz, eu vou ampliar um pouquinho, tá, gente? Então, qual é a importância aqui dessa estrutura Coringa? Eu reitero, você vai ganhar tempo, certo? Ela vai te servir para qualquer tema, qualquer um, tá? A área da biomédica, vamos lá, biomedicina, por exemplo, apresenta uma situação hipotética, um tema. O professor vai ter como eu colocar nessa estrutura? Tem, gente, tem, tá? Tem como. O que é que você faz a princípio? Olha só, então a estrutura aqui, ó, como eu sempre reforço nos meus vídeos, é importante que a banca ela apresentou lá uma situação hipotética, a banca solicitou uma frase que compõe um tema, pediu para você fazer uma dissertação, certo? O que você vai ter que entender em mente? Essa situação hipotética, esse caso concreto, você vai ter que escrever em um texto. E lembra que o contexto de texto é o quê? É um todo de sentido. Ou seja, além de você ganhar tempo e encaixar em qualquer tema, isso aqui eu tenho certeza que vai ter como organizar as ideias dentro de um texto que você vai ter que primar pela coesão e pela coerência. Então aqui eu indico, tá? Professor, eu tenho a minha estrutura, eu vou usá-la, tudo bem. Nesse caso aí você usa a sua estrutura. Caso você não tenha, está aqui, ó. Então, por exemplo, o candidato escreveu aqui em 1, 2, 3, 4 parágrafos. Professor, isso é uma regra fixa? Não, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Não existe uma estrutura, vamos dizer assim, fixa para você utilizar o número de parágrafos. O que eu sempre reforço é que por essa grade da banca, ela ser gramatiqueira, mas não necessariamente ser apenas gramatiqueira, você deve escrever um parágrafo na estrutura padrão de uma dissertação. Então, que ele tenha pelo menos 3 períodos, que normalmente vai dar aqui, ó, distribuídos esses períodos, normalmente aqui em 6 linhas, por exemplo, essa introdução. Mas o que é mais interessante aqui, ó, então, quando, a depender da situação, do tema, você for discorrer com base nessa estrutura Coringa, você já vai fazer aquilo que a tipologia textual, ela em regra, aí sim, ela exige, tá? Mesmo que você não tenha lido, estudado essa parte, mas se a banca pede uma dissertação, evidentemente que você vai ter que colocar uma introdução, o desenvolvimento 1, 2, 3, enfim,
a depender da necessidade, e na introdução você vai ter que contextualizar o tema e, nesse caso, os aspectos que eu chamo, ou tópicos, tá? Haja vista que, como normalmente a banca não cobra uma dissertação argumentativa, então, se te fosse, você iria fazer a contextualização do tema, dos aspectos e, no caso, da tese. Nesse caso, como uma dissertação expositiva, você contextualiza logo o tema, tá? Apresenta para o leitor do seu texto, para os corretores do seu texto. É muito importante isso. Então, é justamente aqui, ó, que você faz logo na introdução. Deixa eu ampliar aqui, ó. Então, para aquela situação hipotética ali, ó, olha o que o candidato fez, ó. Contextualizou logo o tema, ó. No que se refere aos cuidados a serem desempenhados pelo profissional técnico de enfermagem, a emergência de hipertensão arterial, observe aqui, ó, que ele intercala elementos e coloca aqui as vírgulas de maneira correta, ó. Como no caso em tela, ó, contextualizou o que, ó, resumiu aquilo que aconteceu lá, vamos dizer assim, no mini estudo de caso, tá aqui, ó, contextualizando o tema, aplicando ao caso concreto, aí vírgula, alguns aspectos devem ser analisados. Pronto, ó. Então, o primeiro período aqui você vai fazer o que, ó, contextualizar o tema, aqui os aspectos, certo? Nesse caso aqui, fazer menção ao tema e, nesse caso, a banca apresentou uma ilustração, uma situação hipotética, usa aqui essa expressão, ó, como no caso hipotético, como no caso em tela, como na situação narrada, como na ilustração, enfim. A partir disso, você inicia o segundo período, ó. Então, nesse contexto, vírgula, destaca-se, muito cuidado aqui para você não errar aqui, ó. Porque nesse caso fica a palavra destacam no plural, para concordar aqui com os aspectos. Então, se você vai colocar mais de um, então o verbo deve concordar. Se você for colocar apenas um, então fica destaca-se, ok? Então, destacam-se, coloca aqui 2 pontos para assinalar o posto, e aqui você vai colocar o quê? Aquilo que a banca quer. Então, ela pedia pelo menos 3 cuidados técnicos, não é isso? Vamos lá, o candidato colocou, primeiro, a prioridade do atendimento prestado. 2, controle medicamentoso, da hipertensão. E 3, a observação técnica do paciente após a medicação. Pronto, tá? Eu não vou entrar no mérito da discussão técnica de cuidado técnico. Professor, eu escolhi outros 3. Professor, eu escolhi outros. Se são técnicos, beleza. Está dentro de um hall da ciência, da área médica, é o cuidado técnico, então você atendeu. Porque, nesse caso, o tema pedia para que o candidato discorresse, no mínimo, 3. Deixa eu voltar aqui, para você ter uma noção melhor. Vamos lá. Só para ficar mais claro, tá aqui, ó. O tema, 3 cuidados técnicos que você executaria para esse paciente, ok? Para o paciente que foi apresentado. Aí, veja só. Em nenhum momento, mesmo que a banca coloque o você, em nenhum momento o candidato aqui, ele se inclui no texto, ele coloca eu. Não, pega a situação, a ilustração e encaixa aqui numa dissertação expositiva, em que você vai apresentar, nesse caso na introdução, os 3 cuidados técnicos e a partir da introdução do seu texto, você vai fazer o quê? Aí você escolhe. Cada parágrafo você vai, além de citar, tá? Você vai fazer a exposição, você vai fazer a análise, você vai fazer o que nós chamamos de desdobramento de fatos e informações acerca do aspecto do tópico, ou seja, abordar o tema. Então, você diz, por exemplo, menciona, não precisa explicar nada na introdução, que o primeiro cuidado técnico é a questão de atendimento prioritário, aí você vai ter que explicar o que significa isso. Tá? O que isso quer dizer? Dar exemplo, apresentar noções, se tiver alguma coisa da área técnica que você puder usar para justificar, fundamentar aqui o conceito, tá? A sua exposição, beleza. Tá? Por isso que aqui não se recomenda, por exemplo, utilizar repertório sociocultural. Vamos lá, eu vou utilizar uma frase aqui, mas não vai ajudar na abordagem do tema? Não adianta, nem precisa, porque aqui no caso é uma dissertação expositiva, logo uma dissertação que cobre o seu conhecimento técnico, tá? Então veja, gente, nessa estrutura fica muito bem organizada a ideia. Então aqui, ó, primeiramente, aí não esquece da vírgula, ó,
Ele não esqueceu de novo aqui, segunda análise, ó, não esqueceu da vírgula, ó, depreende-se, não esqueceu das duas vírgulas, ou seja, o texto aqui, ó, ele é coerente e é coeso, tem coesão entre os parágrafos. Quem corrige o texto de vocês, os corretores, eles já fazem isso, eles passam a olhar nisso aqui. Então, quem trabalha com correção, como no meu caso, por exemplo, eu olho já um texto, a gente já adquire essa habilidade de observar esses conectores aqui, essas expressões que a gente chama da manifestação explícita da língua, que garante a conexão entre as ideias do texto. Aí olha só, vamos lá, apresentou aqui o tema, apresentou os aspectos, o que você vai fazer a partir do segundo parágrafo do texto, do primeiro desenvolvimento, fica a seu critério. Então, nesse caso aqui, o que foi que ele fez? Pegou o aspecto 1 e desenvolveu. Primeiramente, convém discorrer sobre a necessidade de atendimento prioritário, para o caso lá em tela. Nesse viés, cabe ao profissional técnico de enfermagem, bem como toda a equipe de saúde, zelar por esse feito, visto que complicações decorrentes da elevação da pressão arterial podem ser fatais. Assim, o atendimento prioritário no referido caso estaria em conformidade com o princípio da equidade do Sistema Único de Saúde, SUS, disposto na Lei 8.080 de 90, no qual propõe que o direito à saúde seja de forma equânime. Assim, aqui a expressão aqui, né? Sua propalação, vou colocar aqui, dar-se-á em proporcionalidade à demanda de cada usuário, ok? Então, olha só. Nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? O candidato desenvolveu fatos e informações de maneira muito bem, tá? Excelente, sobre o primeiro aspecto. Então, aqui é a abordagem técnica, tá? Aqui não é o eu acho, não é o eu penso, não é isso? Então, nesse caso, perdão aqui, tá, gente? A palavra é assim, sua prestação dar-se-á em proporcionalidade à demanda de cada usuário, ok? Então, o que foi que aconteceu? Para que serve o parágrafo de um texto? Aqui está o exemplo. Um parágrafo de um texto é um tópico, é uma abordagem de um aspecto diferente, tá, do tema, sendo que tem relação com ele. Então, nesse caso, o primeiro cuidado técnico aqui é a necessidade de atendimento prioritário. A partir disso, ó, veja como as ideias elas ficam bem organizadas, de maneira objetiva, certo? Tenho certeza que quem lê esse texto vai entender. Ele é um texto bem entendível, de facilmente leitura e compreensão. Aqui você está vendo os riscados que eu faço, por exemplo, quando eu faço a correção do texto, ó, até para ajudar para quem eu corrijo, e dizer, ó, tá aqui o aspecto 1, o 2 e o 3, aí eu vou procurar isso no seu texto, ó. Então, se faltou algum deles, abordagem tangencial ou parcial. Nesse caso não, ó, eu vejo que eles aparecem, e aqui são os desvios. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, desvio em relação à competência 1.3 lá, tá? Em relação de morfossintaxe, ou seja, nesse caso aqui houve repetição de palavras, nesse caso ali que a gente desconta lá na questão da frase, né? Então vamos lá, 1.4, erro de vírgula. Continuando, em segunda análise, ou seja, agora eu vou apresentar, o candidato vai apresentar informações e fatos sobre o segundo aspecto. Faz-se indispensável a abordagem analítica sobre o controle medicamentoso da hipertensão. Nesse contexto, configura-se primordial o controle do pico hipertensivo no caso em questão. Ó, veja como ele sempre faz a abordagem, né? Utiliza elemento coesivo aqui, ó, para dizer, ó, estou me referindo ao caso em tela do paciente lá, ó, que entrou com a pressão alta, ok? Tá aqui, ó. Desse modo, após a devida prescrição médica, cabe ao técnico de enfermagem agir em conformidade à emergência da situação, levando em consideração os cuidados houve um desvio aqui, não é isso? Na preparação e administração dos medicamentos. Além disso, denota-se a importância de um terceiro ponto, a importância da manutenção do paciente sob observação no ambiente de saúde após a medicação. Nesse contexto, cabe ao técnico de enfermagem zelar pelo monitoramento da hipertensão arterial no referido caso, visando identificar possíveis alterações sistêmicas, caso haja, para que, dessa forma, as intervenções cabíveis se façam precocemente. Tá? O que eu chamo a atenção aqui, ó, nessa abordagem que o candidato está fazendo? Veja só,
olha o pronome você lá no tema. Muita gente, por exemplo, que não assistiram meus vídeos ou esse vídeo aqui, pode cometer o seguinte erro. Por achar que o tema tem lá o pronome você, quem elabora o item, ele tem isso em mente. Por achar que tem um você, aí você vai escrever uma dissertação em que você vai colocar o eu, por exemplo. No caso hipotético, eu como um técnico de enfermagem, cara, tu vai perder ponto. Por quê, professor? Porque na dissertação expositiva a linguagem tem que ser impessoal. Você não pode se envolver. Tá? O envolvimento se dá, por exemplo, de forma explícita quando coloca um advérbio que é acolá. Mas não pode, senão perde ponto. Então a banca ela coloca você na condição de técnico, você na condição de enfermeiro, você na condição de técnico de enfermagem, você na condição de médico, de enfermeiro. Então não se iluda com esse você. Você vai fazer isso bem aqui, ó. Então cabe ao médico, cabe ao técnico de enfermagem, ou seja, você vai utilizar o caso hipotético, você é o profissional de técnico de enfermagem, mas a linguagem da dissertação ela é universal. Então, quando você está tratando do técnico de enfermagem, você está se incluindo, e não só incluído assim como todos os outros que se encaixam nesse rol aqui de profissional dessa área de enfermagem, ok? Anote isso aí, não vai fazer isso lá na sua prova, ou seja, eu vou me incluir, não, de jeito nenhum. Continuando, ó, e aqui o que é que acontece? Tá? Houve abordagem dos 3 aspectos? Houve sim. Então, ele cita na introdução, prioridade no atendimento, e explica aqui em um parágrafo de desenvolvimento. Ele cita o controle de medicamento, certo? E ele explica em um parágrafo sobre isso. Ele cita a observação técnica do paciente após a medicação e explica, ou seja, aqui não tem como o corretor ou os corretores não afirmarem que houve abordagem completa do tema, porque a banca pediu o mínimo, ele fez o mínimo, beleza, faz 2, abordagem parcial, aí não tem como nem entrar com recurso porque perdeu, tá? Professor, mas aí, como eu falei, não vou entrar na discussão do mérito, questão técnica, tá, gente? Isso aí, ok? Vou apenas basear aqui no fato de que o candidato fez um texto que ele aborda o tema nesse sentido de cuidado técnico, né? Se isso for algum cuidado subjetivo não técnico, então, nesse caso, houve fuga do tema, tá? Mas não sou da área, né? Eu penso que isso são formas científicas, né? Isso de tratar um paciente como nessa situação ali que foi apresentada. Então, finalizando o texto, ó, depreende-se, portanto, que não agir com as condutas básicas de atenção assistencial às emergências de hipertensão, como no caso em tela, o técnico de enfermagem, bem como a equipe de saúde multidisciplinar, garantem maiores chances de vida da população. Ou seja, ele vai aqui e acaba fazendo uma interpretação geral, né, sobre a questão do profissional, que nesse caso, mas também se aplica ao todo, né, coisa que é característica da dissertação, seja ela expositiva ou argumentativa. Dessarte, cabe ao poder público, por meio de políticas de treinamento específico aos técnicos de enfermagem, garantir a qualidade no atendimento às emergências por hipertensão. Assim, haverá garantia do direito à saúde e qualidade de vida às pessoas acometidas pelo mal contemporâneo da hipertensão. Professor, se ele tivesse escrito o texto dele até a linha 23, beleza, ele já ia ter a majoração da nota total na questão do conteúdo. Professor, então para que ele fez a conclusão? Querido, aqui ele resume o texto, porque nesse caso a dissertação ela tem não só a introdução, nem só o desenvolvimento e nem só a conclusão, que nesse caso foi feita para resumir aqui aquilo que foi discutido e também apresentar nesse caso, vamos dizer, normalmente não é necessário na dissertação expositiva, mas ele apresenta aqui, né, vamos dizer assim, uma proposta de intervenção geral para que, por exemplo, caso como que aconteceu desse paciente aí, venha a ter, né, um atendimento mais específico, mais eficiente. Enfim, então olha só, até aqui o texto já abordou o tema. Daqui para cá, cumpre a estrutura da tipologia dissertativa, uma conclusão que poderia ser bem resumida, por exemplo, em 4 linhas e tal, resumir aquilo que foi discutido. Ok, que a abordagem do tema já estaria sendo feita, tá? Então está aqui, ó. Esse foi o texto, tá, gente? Esse foi o texto, nesse caso, que o candidato fez para a situação, né, para o tema que foi proposto no concurso do Hospital Filo Loyola. Aqui eu vou deixar aqui 2 temas
da banca Sebrasp, veja bem aí, ó, tá? Claro, a diferença de pontuação é diferente, claro, evidente, tá? Mas tenta treinar isso aqui. Por quê? Vá que o setup, que ela já está fazendo isso, tá? Queira colocar, por exemplo, aspectos. Ela já fez isso em alguns temas. Por quê? Isso aí, por exemplo, eu que já trabalho nessa área de concurso há bastante tempo, identifiquei logo, opa, isso aqui me lembra muito a banca Sebrasp. Então, a gente vê aí que na elaboração, na confecção dos temas, né, tem algumas falhas de temas de algumas áreas que alguns candidatos, algumas candidatas me falaram sobre isso. Falta um pouquinho de preparo, lógico, para o elaborador de item, mas é essa linha de raciocínio aí, ó. Então, atenção aí que a banca ela apresenta, né, uma situação hipotética. Então, o paciente tal vai fazer a descrição dele e aí vai pedir para você o que, ó, tá? Isso aqui é da banca Sebrasp, ok, gente? Que a banca Setup vem copiando constantemente, né? Desde ali do advento da Fundação Setup, ok? Ela começou a fazer esse tipo de temas técnicos aí, copiando aí o padrão Sebrasp, né? Quem é concurseiro, quem é concurseira sabe do que eu estou falando. Então, redija com base na taxonomia dos diagnósticos de enfermagem, né? Professor, isso aqui não está no meu conteúdo. Beleza, desconsidera. Quiser discorrer, escreve aí sobre esse tema, para você treinar essa estrutura coringa ainda nesse período, ó, um texto dissertativo acerca do planejamento da assistência a ser destinada ao paciente em questão. Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir e tal. Aí o que acontece, o que é que você vai fazer no que diz respeito ao caso aí, tela e tal, aí resume, pega alguma informação daqui apenas, porque você não vai também fazer uma descrição detalhada, porque você vai perder linha. Na introdução você só menciona, só apresenta e depois você vai explicar. Ou seja, tá? Aqui nesse tipo de dissertação quer avaliar o conhecimento técnico, tá? Se você é futuro médico, futuro biomédico, futuro assistente administrativo, se você consegue, diante de uma situação como essa, escrever um texto expositivo, dissertativo expositivo em até 30 linhas, que ele seja coerente, que ele seja coeso, claro que tenha a menor quantidade de erros possíveis, até porque a banca é gramatiqueira. Já pensou? 4 erros você já zera um aspecto. Eu acho muito grande esse desconto aqui, ó. Então aqui um outro exemplo também de um outro tema da Sebrasp, que aí você quiser, você pode mais ou menos ter uma noção, até porque quem treinou com esses temas aqui mais ou menos para essa área, tá, já saiu mais ou menos sabendo aquilo que o Setup, né, cobrou, por exemplo, no concurso do Hospital Office-Loyola, tá, gente? Então, uma paciente com 60 anos de idade, novamente, com base no caso clínico apresentado, redija um texto. Aí você, meu Deus, o que é que eu vou fazer, professor? Você vai pegar a estrutura coringa que o professor Alessandro indicou aí para você e você vai colocar aqui. Imagina que você está me atendendo, vamos lá. E aí você vai fazer o que? Você vai criar um procedimento de atendimento ao paciente Alessandro. Só que nesse caso você vai discorrer isso em uma dissertação expositiva. Gente, isso, como eu falo, se você não tiver esse planejamento logo, esse tipo de tema aqui acaba que faz você perder tempo, vai você perder direcionamento. Meu Deus, por onde é que eu vou? Com a estrutura coringa, não. Isso te dá até concentração, atenção e condições para que você consiga fazer, desenvolver, tá? Para qualquer tipo de tema, uma dissertação de maneira excelente. Professor, é possível? Tá aqui, ó. Se não fosse isso, como é que o candidato aí, né, ele iria se deparar? E outros também, e outros candidatos que utilizaram, tá? Vamos aguardar aí o resultado dessas provas discursivas. Já pensou? Você sem a estrutura coringa, sem uma estrutura no tema como esse, para onde é que você ia? Então, tá aí, foi sem medo, fez esse texto aqui que na minha avaliação deu 8 de 10 pontos, tá? Um texto que eu considero muito bom, tá? Se tiver alguém aí, professor, faltou alguma questão técnica, beleza, eu levo em consideração que eu não sou dono do conhecimento de todo saber, certo, gente? Mas esse foi o vídeo que eu preparei com você, mais um, tá? E eu quero agradecer de novo a você que viu e assistiu até o final. Então, um abraço do professor Alessandro e até o próximo vídeo.